Senhor, faça a oportunidade agora com nosso irmão Pedro. Deus poderoso. Deus santo de maravilha. Deus Saúde, irmão da paz do Senhor. Amém. Que muita alegria, agradeço, mandado do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus de poder e glória. Aleluia, Senhor dos exércitos. Ah, Espírito Santo amado meu. Toca, Senhor, em cada um de nós. De acordo com as nossas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus Santo. Aleluia. Aleluia. Madrugada eu estava orando, sempre toda vez que eu tô. Madrugada eu estava orando, sempre toda vez que eu tô. Eu olhei para ver quem era, agora eu te perdi. Eu olhei para ver quem era, agora eu te perdi. Desce Deus, desce Deus, quando eu verdade da paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder. Aleluia. Deus santo de maravilha. Oh, glória. Deus santo. Glória a Deus. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Como aconteceu com Moisés, que estendeu a vara sobre o mar, o mar se abriu e o povo passou. Hoje vai se abrir pra você passar. Como aconteceu com Moisés, que estendeu a vara sobre o mar se abriu e o povo passou. Hoje vai se abrir pra você passar. E toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Quem está caído eu vou lhe falar, tem um anjo aqui neste lugar, já chegou no céu pra te levantar, basta você crer e dar lugar.
Quem está caído eu vou lhe falar. Tem um anjo aqui neste lugar. Já chegou do céu pra te levantar. Basta você crer, dá lugar. E toda barreira por terra cai. Todo impedimento agora sai. E toda doença curada é. Em nome de Jesus de Nazaré. Toda barreira por terra cai. Todo impedimento agora sai. E toda doença curada é. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu Deus vou. poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passa a oportunidade agora para o nosso pastor Márcio, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. É muito bom, irmãos, e muito proveitoso e muito importante nós fazer parte, tomar parte das coisas de Deus, né? Glória a Deus. Por dias que nós estamos vivendo aqui na terra, para que nós podemos aproveitar para ouvir a palavra. Eu tenho falado muito que a único meio da gente ser salvo, de ter salvação da nossa alma, é por meio da palavra de Deus, por meio de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de muitas bênçãos para nós. Deus Louvado poderoso. seja o nome do Senhor. Aleluia. Onde é que eu ia ler aqui? Glória a Deus. Mas, irmãos, nós devemos aproveitar, né, os dias que nós vivemos aqui na terra, para que nós podemos consertar nossa vida com o Senhor, Glória. fazer conserto com o Senhor, aproveitar os dias que Deus nos dá aqui na face da terra, para que nós venhamos consertar nossa vida com o Senhor. Eu quero deixar um versículo aqui para a nossa meditação nessa noite. Quem vai pregar hoje é o nosso irmão Adão, mas eu quero deixar um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. Né? Então, irmãos, aqui está falando que nós somos criados com propósito. Nós somos criados com propósito. Nós estamos aqui na terra com propósito, ser casa e morada de Deus, para Deus habitar no homem. O propósito original é esse. E como é que nós vamos, como que nós recebemos Deus morar em nós? É quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Ele nos dá o direito de nós se tornar filhos de Deus e morar em nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é ele que nos dá condição de nós lutar contra o nosso corpo, contra a carne, contra os desejos da nossa carne. Aí a luta entre a carne e o Espírito, e nós podemos vencer. Então aqui no versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Então, irmãos, nós somos criados com o propósito de nós ser casa e morada do Espírito Santo. Isso é para todos que já viveu aqui nessa terra. Os que vai viver, é para essas crianças que estão aí, é para nós. Mas nós temos que entregar nossas vidas nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai nos ajudar, nós compreender o projeto, o propósito que Deus tem na nossa vida, que são coisas grandes, que são coisas maravilhosas, que Deus tem nas nossas vidas, são coisas que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, e que ainda não desceu no nosso coração.
são as coisas maravilhosas que Deus tem para mim e para você. Que Deus tem para os terrenos, que Deus tem para as pessoas que habitam aqui na terra. Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, sempre há oportunidade de nós se chegar a Jesus, de nós se chegar mais a Deus. Sempre há oportunidade. Enquanto nós estamos vivos, ainda há esperança. Ainda há esperança de nós aproximar mais de Deus. Nesse ano eu tenho falado com o irmão Adão que eu quero alcançar um nível mais perto de Deus, que eu quero chegar mais perto de Deus, mais comunhão com Deus. Mas isso é com esforço, é com dedicação, é com abrindo mão das coisas que não agradam a Deus, é tirar um tempo para você orar, tirar um tempo para você ler a Bíblia todos os dias. Isso não é fácil. Não é fácil porque vem chegando coisas no lugar. Tem as lutas, tem a dificuldade, tem as barreiras, tem os impedimentos. Mas a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tristeza, nem a nudez, nem a fome, nem os anjos lá de cima, nem os anjos das trevas. Nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Mas as coisas que nós queremos conquistar em Deus é com muita luta, é com muito esforço, é com perseverança. Nós temos que ser perseverantes no caminho de Jesus, que não é um caminho fácil. Se eu falar para nós aqui que é um caminho fácil, eu já estou mentindo, já estou fora do caminho, porque o próprio Jesus disse que o caminho é difícil, a porta é apertada e estreito é o caminho que nos leva para o céu, mas o caminho largo tem um caminho fácil, tem um caminho fácil. Jesus apresentou o caminho fácil também, dizendo que o caminho é fácil e a porta é larga, mas esse caminho fácil e a porta larga vai nos conduzir para distante do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Não adianta, Satanás, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta, Satanás, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Pedi o meu Senhor, Ele mandou na hora, o fogo lá do céu está caindo aqui agora. Pedi o meu Senhor, Ele mandou na hora, o fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Não adianta, Satanás, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Deus tem mais poder. Pedi o meu Senhor, Ele mandou na hora, o fogo lá do céu está caindo aqui agora. Pedi o meu Senhor, Ele mandou na hora, o fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Aleluia, aleluia.
Agora eu vou anunciar que Deus está curando nesse lugar. Eu só vou a cura divina que me deu minha maravilha. Agora eu vou anunciar que Deus está curando nesse lugar. Que calor é ele que me volta do altar. Que calor é ele que me volta do altar. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Então, irmão, nós temos um privilégio que Deus, Ele nos chama de filho. Deus, Ele quer que todo ser humano se torne filho de Deus. E não é todo mundo que é filho de Deus. Nós sabemos que tudo que tem na terra, no céu, debaixo da terra e no fundo do mar, são criaturas de Deus. Agora, a criação humana, a raça humana, é a única criatura de Deus que pode se tornar ser filho de Deus. Mas só tem um jeito de nós se tornar ser filho de Deus. É só por meio de nós aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único suficiente Senhor. Ele nos dá o direito de nós se tornar filho de Deus. Isso está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que fala que aquele que é a palavra veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não recebeu e não aceitou. Porém, alguns aceitou e creram com o teu nome. Esse ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, só por meio de aceitar Jesus. Está vendo por que o Satanás ele compra uma briga, que ele peleja com todas as forças, para que nós não reconhecemos o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor, único, único Senhor e suficiente Senhor da nossa vida, da nossa alma, para que nós se tornamos filhos de Deus. Não tem nada de eu adorar a Deus, servir a Deus e servir outras coisas. Adoração exclusiva para o nosso Deus e para o nosso Jesus. O próprio Jesus ensinou em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 14. Crentes em Deus e crentes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós temos que crer em Deus e crer também em Jesus. Esse crer está falando é de colocar esperança para a salvação. O único que pode salvar a alma do homem é Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Deus escolheu salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que falam, eu tenho muita fé com Deus, eu creio muito em Deus, mas em Jesus. Como é que está a sua vida com Jesus? Creio em Jesus também? Porque só crer em Deus não resolve o nosso problema. Nós temos que crer em Deus e crer também em Jesus. Porque foi Jesus que pagou o resgate. Foi Jesus que nos comprou a preço de sangue. E Deus colocou tudo nas mãos do Cristo ressuscitado. Em cima nos céus, e embaixo na terra, e até debaixo da terra. Está tudo nas mãos de Jesus. Jesus é a ligação nossa com Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus. Então esse negócio nós cremos muito em Deus. Crer, tá bom? Vamos crer em Deus. Que Deus existe mesmo. E Ele nos abençoa. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso abençoador de todas as coisas. Essa chuva que está caindo aí é providência de Deus para nós, para nos abençoar. Essa chuva que está caindo está trazendo bênçãos para a terra. A terra está sendo abençoada. Todas as criaturas da terra estão sendo muito abençoadas com essa chuva. Vai ter alimento, água potável para nós, vai ter cereais, tudo a chuva que Deus mandou para nós. Mas nós temos que crer em Deus. Glória. E também crer em Glória a Jesus. Aleluia. Porque na hora de ir para tudo, meu filho, Deus escolheu.
A prova do amor de Deus foi por meio do sacrifício de Cristo. Está lá na cruz. A prova do amor de Deus para conosco está lá na cruz. Foi feito lá na cruz. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem quem? Todos que nele creem quem? Creem em Jesus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, nós temos que continuar firme, porque esse versículo eu li aqui, ó. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque quando nós aceitamos Jesus, isso é para todos que aceitou Jesus verdadeiramente, de coração, que arrependeu da sua vida ruim sem Jesus, que arrependeu da sua vida perdida, dos caminhos perdidos, e reconheceu Jesus como Senhor, levantou as mãos cansadas, quando não tinha mais esperança, quando não tinha mais expectativa de vida, quando tudo estava fechado, a pessoa olhava para a direita, estava ruim, olhava para a esquerda, estava pior, olhava para frente, estava tudo amarrado, para trás, tudo escuro. E nós levantamos as nossas mãos. A única esperança que nós tínhamos era Jesus. Nós levantamos as mãos cansadas para Ele. Ele nos acolheu a nós. E agora nós estamos aqui, ó. Nós não devemos abrir mão de uma bênção tão grande como essa. Nós sabemos que se nós sairmos desse caminho, nós sabemos se nós vamos conseguir voltar. Quem sabe? Quem tem certeza sai do caminho de Jesus, sai do caminho estreito e depois consegue voltar? Quem tem certeza? Porque o nosso adversário, Satanás, irmão, ele tem amarrado muitas pessoas que estavam dentro da igreja, que tinham aceitado Jesus, que estavam caminhando com Jesus, mas por causa de algumas coisas, por causa de alguma dificuldade, abandonou o caminho. Agora chora para voltar. Agora tem saudade da casa do Pai. Mas está amarrado na corrente de Satanás. E é preciso de nós tomar uma posição, que nós estamos em guerra contra as forças malignas. É preciso de nós orar com autoridade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá. Orar com autoridade, orar arrependendo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que é maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior. Quem que está em nós? Quem está em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, ele é maior de qualquer coisa que tem nessa terra. Ele nos dá a vitória. Então nós temos que orar com autoridade, ficar firme. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, são santos. O templo de Deus, que é nosso, é santo. Porque o Espírito Santo não habita em qualquer casa. Ele não habita onde é que tem imundícia, onde é que tem mágoa, onde é que tem ódio, onde é que tem inveja. Isso nós temos que arrancar de nós. Repreender. Seta do inimigo, arrepende, manda lá para a China. Está queimado em nome de Deus. Está arrependido em nome de Deus. Então, irmão, nós temos que ficar firmes. Porque para nós conquistar a nossa salvação, nós temos que ser perseverantes até o fim. Não é uma jornada só de 2 dias. Eu estava falando hoje com a minha esposa lá em casa, que muitas pessoas começam até bem caminhando com Jesus. Aceita Jesus. E agora o voo vai dar certo. Esse ano eu vou ficar firme na igreja. E não vou sair daqui mais não. Aqui é bom demais. E é bom mesmo. É bom mesmo. A gente está debaixo dos cuidados de Deus. É maravilhoso. Você está andando aonde para cima. É bom. Mas só que tem uma coisa. Nós precisamos ter perseverança. Porque não é só um dia. Não é só uma hora, não. Passa 2 anos, passa 3 anos. O nosso adversário, ele está ao nosso redor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para nos devorar. E nós temos que ficar firmes nos caminhos de Jesus. Ser perseverante, porque os dias mal vêm, as aflições vêm, os problemas vêm, as barreiras vêm, o impedimento vem, mas nós temos que saltar. Se vem um impedimento, tem uma barreira que nós pulamos por cima. É assim. O impedimento nós passamos por lá de cá. É assim que nós vamos caminhando, nós vamos navegando no Espírito Santo. E nós vamos ter a vitória em nome de Jesus. Sendo assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Glória a Deus. Louvado seja o nome santo.